O som sumiu. Shabbat Shalom, só falta o som. Só falta o som. Alô, alô. Agora o som chegou. Todos aqui na frente, aquietem a alma. Em nome de Yeshua. Nós estamos na Parashá Haye Sará, que é vida de Sara. Essa Parashá vai de Gênesis 23, 1 a 25, 18. A Haftará, 1 Reis 1 a 31. E a porção do Berit Hadashá, Mateus 8, 1 a 9, 38. É claro que essa Parashá, como o irmão leu aqui, inicia com Sara, esposa do pai Abraão, morrendo com 127 anos. Ela morreu garota nova, porque mesmo ela com 80 anos, era bonitona, gente. Ela não envelheceu, porque Deus tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o nosso corpo, amém? E se Deus não quiser que a gente envelheça, a gente não envelhece. Amém? Mas é porque Deus não quer resgatar esse corpo. Deus quer resgatar a nossa alma. Rafael, mas eu estou tomando um chazinho de cebola, de formol. Não adianta, meu irmão. O teu corpo vai perecer, vai envelhecer. A Bíblia chama isso de corrupção. Amém? Sara estava dentro do propósito de Deus. Mas como ontem eu não falei da vida de Sara, também não vou falar hoje. Rafael, por quê? Senti no coração de falar de outra coisa. Quero iniciar essa Parashá com duas coisas. É da Parashá também, mas eu quero iniciar com duas coisas. Uma, o significado do nome Betuel, né? Todo nome que tem El é de Elohim. Beit, né? É casa. Então, no hebraico é mais ou menos casa de Deus, né? Ou alguns dizem homem de Deus. A segunda coisa é com a palavra que Betuel e Labão, pai e irmão de Rebeca, futura esposa de Isaac, falou, lá em Gênesis 24, versículo 50. Então responderam Labão e Betuel: do Senhor procede este negócio, nós não podemos falar-te mal ou bem. Isso foi Labão e Betuel que falaram. Bom, Deus não nos criou para viver só, foi? Não. E quando ele terminou de criar, ele proclamou lá em Gênesis 2,18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. É verdade? Foi Deus mesmo. Por isso que os jovens querem casar. Não é verdade? Chega uma determinada idade, começa a olhar para o sexo oposto, começa a achar bonitinho, a moça joga o cabelão assim, toca até uma música de fundo, não é verdade? Não é assim que acontece? Os meninos cortam o cabelinho assim, bem rentinho. Agora, né? Porque antigamente era tudo cabeludo. Mas agora corta rentinho assim, não é? Eles dizem, passa régua. Aí as menininhas ficam, que careca maneira. Não é verdade? Quando chega a adolescência é isso. Agora, eu quero fazer uma parte aqui com essa palavra que Deus falou, idônea. Ela significa que aquela que Deus estava criando para estar com o homem era uma ajudadora e que serve perfeitamente aos propósitos divinos. Quando Deus criou a mulher, criou vocês, não faltava nada. Ela foi criada
exatamente como Deus imaginou. E encaixava exatamente nos propósitos de Deus. Então Deus criou o homem macho e fêmea. E às vezes a gente fala que a mulher também é homem, as pessoas se espantam. Mas a mulher também é homem, não é? O homem é que é macho e fêmea. Então nós somos homens macho, eu tenho sempre que explicar isso. E as moças são homem e fêmea. Amém? Por isso que Yeshua é chamado filho do homem e nasceu da mulher. Para ser filho do homem tem que nascer da mulher. Se tem alguém aqui que não nasceu de mulher, se esconde porque a gente vai te pegar de... vai te dar uma corrida aqui legal. Amém, gente? Então, o homem Deus criou macho e fêmea. Pegaram as Bíblias e colocaram assim, Deus criou o homem, homem e mulher. Não é isso. É Deus criou o homem no original. Macho e fêmea os criou. Então a mulher também é homem. Então quando Deus fala que criou um homem à sua imagem e sua semelhança, a mulher é semelhante a Deus? Glória a Deus, é mesmo. Porque se não fosse semelhante a Deus, ia ser semelhante a quê? A papagaio, cachorro. Então, tanto o homem fêmea como o homem macho são semelhantes a Deus. E isso, infelizmente, mudou muito. Porque hoje vemos a guerra entre os sexos, não é? A gente vê mulher brigando com homem, não é verdade? E os meios de comunicação estimulam isso. Você já percebeu? As novelas, os filmes, eles estimulam isso. Pois ganham muito dinheiro com essa realidade, com esse conflito. Existem até partidos políticos que querem desconstruir como Deus criou o homem macho e fêmea. Eles querem desconstruir esta realidade. Eles querem dizer que ser macho ou ser fêmea é uma questão de escolha pessoal, que é uma questão social, que é da sociedade patriarcal que eles falam. Eles querem desconstruir a realidade que Deus criou. Desconstruindo, inclusive, o papel do macho e o papel da fêmea. Você já percebeu que existem mulheres querendo agir como homens e homens querendo agir como mulher? Já percebeu isso? Claro, né? Porque eles estão desconstruindo o que Deus criou. Isso vem de quem? Do nosso inimigo, não é? Inclusive, eles querem dizer que ser homem, macho ou ser fêmea é uma escolha sua, pessoal. Que esse negócio de eu nasci com Lulu, eu sou homem, é uma coisa social imposta. Eu posso tanto ser homem como ser mulher. É uma escolha que eu tenho que fazer quando criança. Sabia disso, gente? Vocês estão atentos a isso? Pois é. Isso é muito perigoso. Inclusive, eles desconsideram até a nossa anatomia. Porque a anatomia do macho não é igual à anatomia da fêmea. As nossas anatomias são diferentes. Vocês entendem o que eu quero dizer com anatomia? Entendem? O menininho tem Lulu e a menininha tem Lalá. Não são iguais. O rapaz não tem seios, a moça tem seios. Os ossos da mulher também são diferentes. A bacia do homem é assim, a bacia da mulher é mais larga. Inclusive, quando você pega uma pessoa que já morreu há muito tempo, os ossos ali, você sabe se é mulher ou se é homem pela ossada. Então a anatomia é diferente.
Mas eles querem até desconsiderar a anatomia. Pois Deus criou a anatomia masculina diferente da anatomia feminina. Mas a anatomia agora é mudada por quê? Com cirurgia. Vai lá, tira o peito, a mulher, vai na sua vagina, gera um pênis por cirurgia e diz que é um homem. Mas não consegue ter semente. Não consegue. Não produz. Ainda que o homem mexa na anatomia. E o inverso também é verdadeiro. O cara põe seio, toma hormônio às vezes e põe seio, corta o membro e diz que é mulher. Mas nunca vai gerar um filho. Então ele continua sendo homem e ela continua sendo fêmea. Homens virando mulheres e mulheres virando homens. E agora, nos nossos dias, não fazem só a transformação com roupa. Porque antigamente só fazia com vestimenta. Agora não. Não é só com vestimenta. Até por meio de cirurgia. Então, Deus os entrega às suas paixões infames. Como está escrito em Romanos 1:26. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Até as suas mulheres. Quando Paulo falou isso aqui, já deveria existir mulheres que queriam ser homens, mas com muito menos intensidade do que hoje. E ele está dizendo que as mulheres mudam a sua natureza, ou seja, passam a querer ser homens. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher. Se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, macho com macho, fêmea com fêmea, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa de seu erro. Isso é erro. Ah, Rafael, mas estão dizendo que não. Ué, pode dizer que não, mas é. E receberão sua recompensa. Porque Deus não mente. Enquanto Deus condena essa atitude, e Deus chama isso de abominação. Quer ver? Devarim 22, versículo 5. Não haverá traje de homem. Na época era só traje. Hoje tem até a mudança de anatomia. Mas teve um período que a ciência não estava muito avançada, então não podia cortar o membro ou cortar o seio. Mas agora já muda a anatomia mesmo. Amém? Inclusive toma hormônio. Na época não tinha isso. Então diz Deus, não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor. Rafael, mas eu não aceito. Irmão, não é uma questão de alguém aceitar ou de não aceitar. Ou não é uma questão de alguém dizer para você assim, eu não aceito a Bíblia, eu não aceito o seu Deus. Não é nada disso. A pessoa será condenada de fato, aceitando ou não aceitando. E nós precisamos proclamar isso sem medo. Porque isso é a verdade. Mulheres dizendo que são melhores que homens. E vice-versa. Porque tem homens também que não eram melhores que mulheres. Nós construímos uma sociedade em que as mulheres eram massacradas. Agora querem inverter o processo, massacrar os homens. Mas os dois são faces da mesma moeda. Tanto o machismo quanto o feminismo. São duas coisas podres. Um destrói a mulher, outro destrói o homem, o macho.
E agora, em contrapartida, exageramos na exaltação da mulher. Olha aí, ó. Anulando quem? O macho. Antes a gente anulava a fêmea. Agora nós anulamos o macho. Olha, isso é tão profundo que as mulheres não conseguem compreender, por causa do machismo e do feminismo, não conseguem compreender o que Deus fala, que a mulher tem que ser submissa ao homem. Quando fala isso, as mulheres já iriçam os cabelos logo. Vamos para a guerra. Eu não vou ser sujeito ao homem. Eu não vou depender de uma... Fica todo mundo revoltado. Mas o que Deus está falando aqui é de uma ordem em que Ele criou. É de função dentro do casal. Um é cabeça e o outro é corpo. E o corpo é sujeito a quem? A cabeça. Você já viu a sua cabeça pensar assim: hoje eu vou levantar de manhã, o pé se rebelar, eu não levanto. E se eu não levantar, você não levanta, porque eu que te apoio para andar. Imagina. Aí a cabeça ia ficar: caramba, vou ter que ficar deitado aqui. Não faz sentido, é por isso que os casais não permanecem, separam. Porque as funções, às vezes, elas querem ser mudadas e às vezes querem ser equiparadas, mas não pode nem equiparar. Porque não existe um corpo só de cabeça, existe? E não existe um corpo só de corpo, sem cabeça, existe? Então não pode nem mudar, nem equiparar, porque um depende do outro. Ah, Rafael, mas eu vejo separação dentro da igreja, porque isso está dentro do coração das pessoas. As pessoas entram nas igrejas, mas continuam com esse conceito dentro do coração. Yeshua falou: sois lavado pela palavra. Você precisa ser limpa, você precisa ser limpo pela palavra de Deus, para mudar os conceitos que estão implantados dentro de você. Senão não adianta. O que adianta? Você sai lá de fora com esse pensamento e continua com isso dentro da igreja. Aí eu escuto coisas assim: Rafael, a Bíblia é tão machista, só fala de homem. Ué, mas você é o quê? Macaco? Papagaio? Você é o quê? Eu escuto isso, gente, vocês estão rindo? Tem mulher que vem falar isso para mim dentro da igreja. Tudo é filho do homem, tudo é homem. Aí tem que perguntar, fazer a pessoa pensar: você é o quê? Ah, eu sou mulher. Olha o erro. Olha a falta de compreensão. Deus criou o homem, macho e fêmea. Aqui só tem homem. Uns são macho, outros são fêmeas. Quando a Bíblia está falando homem, nem sempre está falando do macho. Quando disseram para Yeshua assim: ó, filho do homem, sabe o que me perguntaram? Como é que ele é filho do homem se ele nasceu de uma mulher? Falei: meu Deus, tem misericórdia, onde eu desenrolo isso? Pois é, não sei nem como começar, tem que começar de Gênesis, para a pessoa entender. Uma vez eu estava ministrando dizendo que o homem é macho e fêmea, teve gente que quase quis me bater. Mas é o que está escrito. Mas as pessoas não compreendem porque elas vêm com o coração cheio de bobagem lá de fora. E começa a olhar a Bíblia com os olhos lá de fora. E aí vai entender? Claro que não. Não tem como entender. Mulheres dizendo que são melhores que homens. Isso para mim é uma loucura total. Mas está assim agora. Inclusive, nós criamos uma sociedade anterior que anulava a mulher, agora estão querendo criar uma sociedade que o homem é anulado. E ser homem, ser macho, hoje é uma vergonha. Estão exigindo dos meninos praticamente serem meninas. Mas quando uma menina quer ser homem, eles oram. É isso aí. É a escolha dela.
Eu não falei nada, ela que quer. Como que uma criança de 7, 8 anos sabe escolher sexo? Como assim? Gente, nós estamos num tempo terrível. Terrível. Agora nós queremos exageradamente exaltar a mulher. É ou não é? E a coisa é tão demoníaca que existem mulheres querendo uma produção até independente. A mulher não quer ter um marido. A mulher quer ter um filho. Aí ela arruma eu já vi isso até na televisão, gente. Isso é um fato real até na Europa e nos Estados Unidos. Arruma um cara que ela acha que é bonito, que tem as características que ela quer, tem relação sexual com ele, depois vai embora e cria o filho sozinho. Nós estamos no fim. Isso é o fim. Hã? Tem o sêmen, tem umas que vão até em banco de sêmen. Está acabando, nós estamos no fim. Isso é abominação, isso é terrível. Filhos que crescem sem figura do macho, sem figura de pai. Quando a gente fala a palavra macho, todo mundo entende errado. Todo mundo olha de forma negativa. Mas quando você vê um cachorro que tem Lulu, você fala o que dele? Mas agora falar que nós somos macho, todo mundo fica, ele não presta, ele é machista, ele é isso. O mundo é assim. O mundo é assim. Mas dentro da igreja não pode ser. Dentro da igreja não pode. Você precisa ser lavado pela palavra, purificado, limpo, compreender o que está escrito, compreender o que Deus fala, compreender a vontade de Deus sobre nossas vidas. Temos que compreender o propósito de Deus. Por que Deus criou um homem macho e fêmea? Eu acho que ninguém pergunta isso, né? Na igreja ninguém pergunta, ninguém nunca me perguntou isso. Já me perguntaram o seguinte, poxa, Rafael, a Bíblia é muito machista. Só fala de homem. Eu falei, Deus, não acredito que eu estou ouvindo. Sinceramente, não acredito. Tanto homens macho quanto homens fêmeas já me perguntaram isso, até pastores. Você acredita? Então como é que pode ser pastor se nem isso entende? Yeshua falou com Natanael, não foi? Tu é mestre em Israel e não sabe isso? Como pode? Nós temos que entender o propósito de Deus. Não foi para disputar quem é melhor ou pior que Deus criou, macho e fêmea. Concorda? Para viver nessa guerra, nesse conflito? Claro que não. Isso é uma coisa do homem caído no pecado e em decadência, porque homem assim será destruído por Deus. Foi para andarmos juntos que Deus nos criou. No propósito divino, um dependendo do outro e um não é sem o outro. Ou seja, para Deus, cada um tem sua função e posição definida no casal. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 11, de 11 a 12. Todavia no Senhor, nem a fêmea é independente do macho, nem o macho é independente da fêmea. Esse é o propósito de Deus, andarmos juntos. Pois assim como a fêmea veio do homem no princípio, do macho, assim também o macho nasce da fêmea. Mas tudo vem de... Esse é um propósito. Andarmos em dependência. Eu preciso ser dependente da minha esposa.
A minha esposa precisa ser dependente de mim. Aí você para e pensa assim, não, eu vou trabalhar. Não tem nada a ver com isso. O que a Bíblia está falando aqui não é de trabalho, você pode trabalhar. Mas você tem que ser dependente do seu marido. E seu marido dependente de você. É isso que está escrito aqui. Lê aí para você ver se não é. Aí o cara só pensa no financeiro. As cabeças estão doentes, só pensa em financeiro. Não, eu vou trabalhar, eu não quero ser dependente de homem nenhum. Mas Deus não está falando nada disso. Deus não está falando de dependência financeira. Deus está falando de dependência dentro do relacionamento casal. Sabe por quê? Porque nós temos que ser fundidos em um só corpo. Se eu vou ser fundido em um só corpo, eu tenho que me depender de quem está sendo fundido comigo. Concorda? Hein, gente? Concordou? Entendeu? Senão não dá certo. Voltando ao assunto principal, logo depois que Deus estabeleceu que não é bom que o homem esteja só, ele cria a mulher, a fêmea. E proclama em Gênesis 2,14, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Está fundindo. Então, um tem que depender do outro. Você já viu quando funde metais? Eles não se entrelaçam nas suas moléculas ali, e um não passa a depender do outro para ser aquele material novo. Agora, se você fundir em um não e não depender do outro, o que acontece? Desliga. É isso que está acontecendo nos casamentos, seja no mundo. No mundo sempre acontece isso. Mas na igreja está acontecendo, porque as pessoas não estão sendo lavadas pela palavra. Tem muita gente que fala assim, não, mas meu pastor é um teólogo. E quem disse que tem que ser teólogo para entender a palavra? Nós não vimos no Shema aqui, isso é maior mentira. O que no Shema fala? Ninguém sabe, a gente fala Shema todo Shabbat. Você tem que ouvir a palavra, ensinar a quem? Aos seus filhos. Então não está falando que você tem que ser teólogo, inteligentão, fazer universidade. Está falando nada disso. Está falando que você tem que aprender a ensinar seus filhos. E não está acontecendo isso. Porque se estivesse acontecendo isso, muita gente na igreja estava mudado. Muito casamento não tinha sido desfeito. É desfeito por causa da estupidez que está no nosso coração. E eu não tenho nem medo de dizer isso. Porque é verdade. Porque Deus disse que nós seremos uma só carne, Ele está nos fundindo. Tem até um texto que Deus une, como nenhum separe. Ó, isso é coisa séria, gente. Hã? Mas o assunto aí é que se você casou, você tem que se tornar um com a outra pessoa. Só que não está acontecendo isso. Porque está havendo separação. Se está havendo separação, tem algum problema, tem alguma coisa errada. Não houve. É igual você pegar metal, gente. Se você juntar o metal direitinho, vai fundir e vai ser uma só peça. Se você não fundir direito, o que acontece? Ferreiro entende disso, não entende? O que vai acontecer no metal? Se você não aquecer direito, se você não esfriar no tempo certo, não bater no tempo certo, ele vai quebrar. Pois é, isso aí. Você quebra com a mão, têmpera, né? É a mesma coisa o casal. Você, mulher, homem, fêmea, tem uma função. Homem, macho, tem outra função. Não é melhor nem pior. Não vamos classificar assim, que isso é maluquice. Você tem sua função. E se você exercer sua função dentro do casamento, o casamento já tem 50% de possibilidade de dar certo. Porque 50% é a sua parte, 50% é a outra.
Se nós somos de Machia, não é? É 100%. Ah, Rafael, mas meu pastor separou e casou 70 vezes. Ele precisa se converter. Precisa de libertação. Ah, não, mas ele é muito inteligente, ele fez teologia onde? Vai morrer condenado com a teologia dele. Porque não há vida nisso. Isso fala de uma unidade perfeita, um complementa o outro. Porém, com a queda do homem, isso virou uma verdadeira bagunça. É a bagunça que virou, meu irmão. Cara casa, mas um mês depois, casei minha esposa, ela espirrava do lado direito, agora está espirrando do lado esquerdo, não quero mais. Gente, eu sou pastor, eu escuto cada coisa. Eu não sei se as pessoas notam que eu fico meio assim. Como assim? Não, ela não era nervosa, agora está nervosa. Ué, mas não tem época que a gente fica nervoso, não? Pois é. Hã? É só ficar com muita fome, é verdade, que fica nervoso. Mas as pessoas alegam cada coisa, meu irmão, que você... Eu estou falando sério. Você para pensar e fica meditando, meu Deus, ou ele é louco ou eu. Porque são coisas absurdas, mas dentro daquele conflito, a pessoa acha que tá legal, que tá de acordo. Cheio de razão. Você fala, meu Deus, onde é que estão as cabeças, os corações? Então, meu irmão, quando nos chegamos à idade dos relacionamentos, a sociedade maligna de qual nós fomos criados nos estimula ao sexo. Tem que transar. Se você não transa, você é um bocó. Aí você não quer ser o bocó. Aí o que você faz? Dá seu jeito lá e transa. Aí chega na escola, no recreio, tratei. Aí todo mundo, legal, bacana, todo mundo bate palma para você. Aí os meninos ficam, aquela lá tá dando para todo mundo. É assim mesmo. Eu não tenho vergonha de falar não, gente. Isso aí tá aí. Eu estou mentindo? Então pronto. Não fica com o rosto todo vermelhinho. Tu ouve isso todo dia nas novelas, nos filmes. Eu não posso falar? Falo mesmo. Quando nós chegamos a essa idade da adolescência, caramba, os caras buzinam no ouvido da gente mesmo. E aí, meu irmão, tu transa. E sabe o que é isso? Sabe o que é isso, meu irmão? A pessoa transa, mas não está nem aí ligada sentimentalmente a outra. Não tem amor a outra. Então ela quer se dar gozo a si mesma. Individualismo. Quer gozar só. Gozou, conta para todo mundo legal. Aí você fica o bambambam da turma. Então aqueles que transam muito são os bambambambambam. É verdade, gente. Estou mentindo, não, é verdade. Eu tenho vergonha de dizer não. E se você não fizer o que eles estão falando, você é reprovado. Mas você não quer ser reprovado? Você quer a glória do homem, não quer? Agora não, né? Mas quando a gente era garoto, a minha turma não me aceitou porque eu não transei, porque eu não fumo, porque eu não cheiro uma cocaína, porque eu não fumo uma maconha, porque eu não vou para o bar e não encho a cara. Tem várias possibilidades. Todos nós passamos por isso. Não é? Nós não queremos ser reprovados. E se não fizermos o que eles estão falando, nós viramos o quê? Piada, chacota. É ou não é? Fica todo mundo rindo de você e você fica sem graça e triste. Aí a mãe vê você lá injuriada. Vai para o psicólogo, aí vai para o psicólogo. O psicólogo fala, solte a franga. É ou não é? Pois é. Então, é isso que acontece. Não é? Porque a pessoa fica triste.
Porém, a palavra de Deus condena como pecado essa atitude que temos socialmente como normal. Deus condena isso e chama isso de prostituição. Você quer ver? 1 Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro, o estômago e o alimento. Não vai ter estômago, tá vendo? Você vai percebendo a palavra de Deus? O corpo glorioso não vai ter estômago. É outro processo. Porque Deus vai aniquilar o estômago. Tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para prostituição, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Veja bem, Coríntios 6,18. Fugi da prostituição. Qualquer outro pecado que um homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aquilo que um homem está falando que é bonito é uma coisa contra você mesma. Você mesmo. Você será destruído. Porque você está pecando contra seu próprio corpo. Agora, olha que problema. Muitos pensam, inclusive, que prostituição é só quando se cobra ou se paga por relação sexual. Eu já estou falando isso porque já me perguntaram. Não, mas eu não vendo meu corpo. Não vende? Claro que vende. Prostituição não é só aquele que está vendendo o corpo, não, meu irmão. Deu para entender? Prostituição é quem tem relação sexual sem pacto, sem aliança. Isso é prostituição para Deus, pagando ou não pagando. Se você deita e tem relação sexual com alguém que não é seu marido ou sua esposa, você está em prostituição. Quem está jogando na parede, como eu já ouvi dentro da igreja, e arrochando lá, espremendo, está se abrasando, que é pecado também. Deu para entender? Não tem medo de dizer essas coisas, não. Ou seja, é melhor que case. Ou seja, relacionamento sexual sem aliança, sem pacto é pecado, que é uma prática comum hoje em dia. É normal, gente. O pecado se tornou comum, normal. E se não bastasse você dizer que no mundo está comum isso, mas você tem que dizer que dentro da igreja também está comum. Porém, digo vocês, todos dentro da igreja ou fora dela, assim serão condenados, se não se arrependerem e não largar a prática. Agora, veja a vontade de Deus para nós em 1 Tessalonicenses 4,3. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Abster é o quê? Largar, negar, sair. Essa é a vontade de Deus, está claro aqui. Então Deus nos aconselha em 1 Coríntios 7,2, mas por causa da prostituição tenha cada homem sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. Presta atenção no que o apóstolo falou. E foi o Espírito de Deus que usou ele. Ó, tenha cada macho a sua fêmea e cada fêmea o seu. Não está falando aqui, tenha cada fêmea a sua fêmea e cada macho o seu macho, tá? Não. Então aqui já está mostrando o que é um casal para Deus. Rafael, mas cortou lá o Lulu, cortou o peito. Não importa, para Deus isso não tem valor algum. Se cortou o peito, continua sendo mulher. Se fez um pênis no lugar da vagina, continua sendo mulher para Deus. Se o homem corta o membro, ainda tem um texto muito severo para quem corta um membro. O homem que corta o seu membro não entrará
na congregação dos santos. Está escrito. Obviamente, para a mulher também é a mesma verdade. Tirou o peito, tirou a vagina, fez um modelo de pênis lá e começa a tomar hormônio, deixar pelo crescer no corpo e acha que virou homem. Não entrará na congregação dos santos. A gente tem que falar isso abertamente. E sem vergonha nenhuma, porque isso é um fato que está acontecendo, inclusive dentro da igreja. Basta você ir na internet, meninos que louvavam o Senhor, agora está igual uma menina com cabelo desse tamanho. E dizendo que agora é livre. Agora está condenado, de fato. Já devia estar, né? Porque já devia ter dentro do coração. Aí agora abriu o armário que eles fazem, saiu do armário, né? Saiu agora, meu irmão, soltou a franga, deixou o cabelo crescer, carimbou a condenação. E se você falar, fica revoltado. Ah, eu precisei orar muito para suportar isso. Ué, como assim? Como assim? O pai Abraão, gente, lá atrás, entendia que casamento é uma união de propósitos. Ou você pensa que você casa só para ter relação sexual? Para virar o olhinho? Fala sério. É também. Mas não é só. Tem propósito. Ah, é procriar só? Não, não é só procriar. É também. O pai Abraão entendia que o casamento é uma união de propósito e não apenas de duas pessoas para se relacionarem sexualmente. Não é só para isso. A Bíblia nos ensina, não que o sexo seja errado, o sexo não é errado. O sexo é de Deus. E a gente tem direito de ter, não é? Mas não é só isso, é isso que eu quero que você entenda. Tem propósitos maiores, não é? A Bíblia nos ensina sobre a sabedoria de submetermos a Deus todos os nossos planos. A Bíblia nos diz que não devemos nos apoiar em nosso próprio entendimento. Isso é um outro problema, gente. Às vezes você conclui coisas e se baseia naquilo. Mas Deus fala assim, ó, lá em Provérbios: confie no Senhor de todo o teu coração e não se estribe em seu próprio... O que é estribar? Estribo é onde se apoiava o pé na carroça. Estribo. Então, o que ele está dizendo? Não ponha o seu apoio no seu conhecimento, você vai se dar mal. Veja também Efésios 5,17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quando a gente fala isso, as pessoas pensam: qual é a vontade de Deus na minha vida? Você tem que pensar em muita coisa. Qual é a vontade de Deus no casamento? Qual é a vontade de Deus você trabalhando? Qual é a vontade de Deus você criando filho? Qual é a vontade de Deus você dentro da congregação? Qual é a vontade de Deus? Não é só qual é a vontade de Deus para o seu futuro. É vontade de Deus para tudo. O que Deus quer que eu faça na congregação? Qual é a vontade dele na minha vida ali? Porque nós somos vasos, somos servos. Deus quer nos usar. Nós precisamos entender o propósito de Deus em nossas vidas. Ah, não, eu sou ovelha. Como assim? Não, eu só sou ovelha. Só tem ovelha? Aí Deus não levanta profeta, mestre, não é? Apóstolos. Deus quer levantar. Você não vai deixar de ser ovelha. Mas eu escutei muita gente dizendo: não, pastor, eu sou só ovelha. Aí fica sentado na igreja. Coisa que ovelha fica sentada. Todos nós somos ovelhas. Só que Deus quer fazer de uma ovelha um profeta, de outro um pastor, de outro um mestre, de outro um evangelista. E aí vai. É o quê? Missionário. Deus quer fazer das ovelhas, mas todos somos ovelhas. Aí o conceito ficou assim: eu sou ovelha, fico sentado. E quem está lá na frente é o quê? Bode? Ué, se ovelha fica sentado e quem está em pé é o quê? Bode?
Tem misericórdia, meu irmão. Tira esses negócios do seu coração. Todos somos ovelhas. Mas Deus quer te usar. Você tem que saber qual é a vontade do Senhor. O pai Abraão sabia exatamente os propósitos e vontade de Deus sobre sua vida e de seu descendente Isaque, o filho da promessa. Então Abraão confia a Deus a escolha e busca de uma esposa idônea. Não pode ser qualquer uma. Não pode ser qualquer um. Tem que ser idôneo. Mas aí chega a adolescência, os pelinhos do corpo ficam tudo eriçado. Faz igual naqueles filmes, né? O vento bate no cabelo da moça, o sol bate, brilha, toca uma canção. Aí o cara ria os pneus. Não sabe nem se é idônea. E o inverso também é verdadeiro. Não sabe nem se é idôneo. Mas na hora, o diabo é astuto, meu irmão. Na hora a coisa é linda. Ninguém está ouvindo, mas você ouve até canção romântica. É ou não é? Ouve ou não ouve? Sino bate. Fica nervoso. Mas você não pergunta a Deus, Senhor, essa pessoa é idônea? Às vezes Deus vai dizer assim para você, não! Ah, vou sair dessa igreja, vou para outra. Olha a cabeça, porque na verdade quer. Aí na outra igreja o pastor diz, pode, eu caso. Aí tu casa. Aí depois, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. No 5º mês o negócio começa a apertar. Aí culpa o casamento primeiro. Não sabia que casamento é tão ruim. Culpa o casamento. O problema é a pessoa que não era idônea. E aí começa, Senhor, tu disseste, ser fiel e salvarei tu e tua casa. Mas você não foi fiel, tu nem perguntou para ele se era idônea, tu casou mesmo. Hein? Estou mentindo, gente? Pois é. Depois que o tempo passa, a coisa fica pesada. Aí você já está com filho. A fé começa a ficar... Olha, vou dizer uma coisa para você. Maior investidor na terra. O cara é bom mesmo em investimento. O diabo. Ele investe na sua vida, às vezes, para o futuro. Porque aquela pessoa linda, sorridente, aí tu vai viver. Eu acho que tem gente aqui que já deve ter tido essa experiência. Eu conheço várias pessoas assim. E aí fico orando, Senhor, me ajuda. Eu não aguento mais. É como se Deus não faz isso, né? Mas é como se Deus dissesse assim, eu não te disse. Bem que eu te avisei, você não quis ouvir. Ah, mas ninguém me ensinou, ninguém falou nada. Eu estou te falando aqui. Não faça. Pergunte a Deus se é idônea. O pai Abraão sabia disso. Meu irmão, Canaã estava cheia de gatinha. Estava, você acha que não? Estava cheia de gatinha. Isaque, bonitão, cabelo maneiro. Pai rico. Quem não queria casar com Isaque? Pô, ele tinha, não sei, 700 camelos. Não é? Tinha vaca dar com pau. Tinha muitos empregados. Hã? Pois é, o único... Gente, aí, partidaço. E Canaã assim de gata aí. Se ele fosse no bar lá, ia chover gatinha. Ele ia chegar no camelão, último modelo. O vento batendo em seu cabelo.
O sol, tem muito sol lá, né? Cabelo brilhando, né? Passava uma brilhantina maneira. Não, brilhantina não, no sol derrete, né? Não pode. Mas sei lá, passava alguma coisa lá, parava com o camelão dele lá, com os dentes bonitos, o camelo. As meninas, ó. Só que Abraão educou o menino no caminho que deve andar. Deus não falou? Falou que Abraão faria o quê? Iria ensinar sua casa e seus filhos para achar passada. No caminho que deve andar. Então ele estava ensinando a Isaac. E falou para Isaac o quê? Isaac, vou mandar buscar uma esposa para você. Mas não sou eu, não. É o Deus que me trouxe até aqui. Então ele mandou buscar uma esposa idônea para Isaac. Não pode ser qualquer um, meu irmão. Tem que ser aquela ou aquele que o próprio Deus escolheu para que sirva perfeitamente ao propósito divino dentro da sua vida, no pacto cujo qual você está. Você está num pacto, ou não? Quem está no pacto aí? Pois é. E para que você receba as promessas que Deus fez ao pai Abraão. Olha aí, ó. O assunto é tão sério, meu irmão, tão sério, que Abraão faz seu servo fazer um juramento diante de Deus. Olha a seriedade do assunto em Gênesis 24, de 1 a 4. Ora, Abraão era já velho e de idade avançada, e em tudo o Senhor havia o abençoado. E disse a Abraão, seu servo, o mais antigo da casa, quem era ele? Eliezer, que nasceu na casa dele, que tinha o governo sobre tudo que possuía. Põe a tua mão debaixo da minha coxa, é uma forma de juramento, para que eu te faça jurar perante o Senhor Deus, do céu e da terra, que não tomará para meu filho mulher dentre as filhas dos Canaã. Tá cheio de gatinha. Tava, gente. Isaac, se falasse, eu quero uma esposa, umas 300 apareciam. No meio dos quais eu habito. Ó, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomará mulher para meu filho Isaque. Ó, a primeira preocupação de Abraão é o que o Paulo chama de jugo desigual. Eu não posso casar com meu filho com alguém que não crê. Eu tenho que casar com alguém que é da casa de Deus, Betuel. Ó, eu não posso casar com alguém que não crê. Rafael, mas ele é tão bonitinho, macumbeiro lá. Quando ele bate o tambor, eu fico até empolgado, meu coração fica. E, ó, gente, você está pensando que eu estou brincando? Eu falo de forma para brincar com vocês, mas eu ouvi pessoas crentes casando com católico, com espírita, e depois arrasa a vida. Hã? O pai Abraão tem essa preocupação. Paulo falou sobre isso, não é? Muitos na igreja hoje em dia, na atual igreja, não sei no passado, nem ligam para isso, pois vemos casamentos de filhos de Deus com vários incrédulos. É ou não é? Nós vemos. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendai a um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? A igreja não está nem ligando para isso. Eu escuto muito, tem nada a ver. Depois que a coisa aperta, aí a pessoa vai pedir oração a Deus. Aí Deus não responde. Porque você já fez o que quis, agora suporte. E você está pensando que eu estou brincando? Eu tenho caso assim.
A pessoa falou, Rafael, você me casa? Eu falei, caso. Eu não vigiei, né? Caso. Um dia antes do casamento, eu nunca tive isso. Minha voz não saía. Tinha um caroço na minha garganta, você acredita nisso? Minha voz não saía. Eu liguei para ela e falei, olha, não vai dar para mim casar vocês, não. Arruma outro. É sério, meu irmão. Desligou o telefone. No outro dia, minha voz estava tranquila. Eu falei, Deus, se ela me ligar, ela vai pensar que eu enganei ela. Minha voz voltou ao normal. Anos depois, eu vi o que era. E essa pessoa sofreu anos e anos. Deus não me permitiu impor a mão sobre eles. E as pessoas pensam que isso é brincadeira. Isaac tem um pacto com Deus pela fé. E só poderá casar com quem Deus preparou para estar no pacto com ele. Você está dentro de um pacto. Para você casar, tem que ser pessoa que Deus preparou para estar contigo no pacto. Porque isso é pacto de vida eterna, meu irmão. Isso é coisa muito séria. Logo, quem crê é que tem que casar com você. E mais, se este negócio é de Deus, perdão, eu pulei aqui. Logo, Isaac não poderia casar com as cananitas bonitonas, incrédulas. Não podia, gente. Tem que casar com quem crê. E mais, se este negócio é de Deus, o pai Abraão sabe que seu filho Isaac não pode sair da terra prometida. Você não pode sair da presença de Deus por causa de casamento com outro. É o outro que tem que entrar, é o outro que tem que ser preparado para estar aonde você está. Você não pode sair, Abraão sabia disso. Meu filho não pode sair daqui. E ele vai dizer isso. É ela que tem que vir. Se ela não vier, então nós não a queremos. Pois Deus ordenou-lhes que andasse na terra prometida. Então, se este casamento é de Deus, a moça é que tem que, por fé, largar sua terra e parentela e fazer parte com Isaac do pacto com Deus pela fé. É ela que tem que vir. Porque Isaac está num estágio de amizade com Deus muito grande. Então, para casar com ele, tem que ser alguém que aceite isso e que esteja também dentro disso. Senão dá confusão. E muitos na igreja hoje em dia não fazem nem a menor esforço para que isso aconteça. A pessoa escolhe alguém em casa. E depois quer que a pessoa fique na igreja. A pessoa não quer. Porque Deus não preparou ela para isso. É a moça que, se for de Deus para Isaac, é quem virá para pisar e viver junto com Isaac na terra da promessa, o pacto que Deus tem com ele. O pacto que Deus prometeu a Abraão e a seus descendentes. O homem de fé não retorna à sua antiga pátria, de onde Deus o tirou. Sabe o que significa isso? Nós não retornamos para o mundo. Se alguém vai casar conosco, ou está em pacto com Deus, ou entra no pacto com Deus. É só você ler Hebreus 11, de 13 a 16. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus não se agrada de quem retorna. Deu para entender? Deus não se agrada de quem pega no arado e olha
para trás. Deus se agrada de ser chamado de Deus daqueles que permanecem e esperam a promessa de uma nova pátria. Porém, Deus prova o coração do homem e usa o servo de Abraão para questionar Abraão se Isaac teria que voltar à terra da sua origem. Deus vai provar Abraão. Deus pode estar te provando hoje, você não sabe. Deus prova o homem. Olha lá, Gênesis 24:5. Perguntou-lhe o servo: se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho a terra de onde saíste? Olha a prova aí. Você vai lá então, se ela não vier? Olha a resposta. Prontamente de Abraão, homem de fé, em Gênesis 25, de 6 a 8. Respondeu-lhe Abraão: guarda de te fazer e tornar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de ti. Para que tomes de lá a mulher para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não fará meu filho tornar para lá. Será que nós estamos com essa fé de Abraão? Será que eu confio suficientemente no Deus que tirou a mim da casa de meus pais para trazer marido e esposa para os meus filhos? Será que você está assim? Ou será que você está assim? Vai no bar gospel. Vai no baile gospel para achar uma esposa. Hein? Será que você está assim? Ou você está como Abraão? O Deus que me tirou da casa de meu pai, da minha terra, da minha parentela, ele enviará o seu anjo e ele te dirigirá. E se a mulher não quiser vir, você está livre desse pacto. Só não leve meu filho para lá. Essa resposta, meu irmão, demonstra com muita clareza que Abraão é realmente o pai da fé, pois ele já estava com uma idade muito avançada, sua mulher já havia morrido, porém a força da sua fé em Deus continuava como no princípio. Nem o sofrimento da morte da sua esposa tirou a fé do coração dele. Pois ele lembra de que o Senhor o tirou da terra da sua parentela e que havia prometido a terra de Canaã como herança à sua descendência. E ele tinha certeza de que esse mesmo Deus enviaria um anjo adiante de seu servo para direcionar até a casa de onde o próprio Deus separou uma esposa para seu filho Isaac. Você está com essa fé? Hein? Hein, meu irmão? Olha para dentro do teu coração aí. Nós temos que ter essa fé. Veja em Gênesis 24, de 9 a 10. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou, pois, o servo 10 dos camelos do seu senhor, porquanto todos os bens do seu senhor estavam em sua mão, e partindo foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Este servo de Abraão se chama Eliezer. É este que está com ele desde o princípio. Nasceu em sua casa. É só ver Gênesis 15, de 2 a 3. Então disse Abraão ao Senhor Deus: que me hás de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tem dado filho, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. Olha aí, ó. E o interessante, gente, é que o comportamento dele
é de um homem de fé, do Eliezer. É um homem de fé. Porque a palavra de Deus diz que Abraão ensinaria o caminho da verdade aos seus filhos e à sua casa. E ele não nasceu na casa de Abraão, logo ele era temente ao Deus vivo. Olha o que está escrito em Provérbios 3,6. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas. Reconhece a Deus no teu caminho, que ele endireita as suas veredas. Quando ele chega, olha que coisa, na cidade, antes de entrar, ele vai orar a Deus. Meu irmão, antes de você fazer qualquer coisa, ora a Deus. Ah, irmão, mas não tem lugar para eu orar. Que não tem, vai no banheiro, meu irmão. Fecha a portinha lá e fala, Senhor Deus, dirige os meus passos. Envia teu anjo em nome de Yeshua, como tu enviou o anjo ao servo de Abraão. Envia para mim também em nome de Yeshua. Ele envia. Amém? Quando ele chega na cidade, a oração que ele faz. Gênesis 24, 11, 14. Primeiro que ele fez, ajoelhou. Não, isso é os camelos, né? E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam para tirar água. E disse, ó Senhor, Deus de meu pai, de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom êxito, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu Senhor. A comprovação de que o servo de Abraão, Eliezer, é servo do Senhor, é que Deus lhe responde de imediato, pois está escrito em Isaías 65, 24, e acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvi. Veja o que acontece antes de Eliezer terminar de orar. Gênesis 23, de 15 a 16. Antes que ele acabasse de falar, olha aí, está cumprindo a palavra de Deus ou não está? Antes de que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naô, irmão de Abraão, sai com seu cântaro sobre o ombro. A donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Ela não se prostituiu. Está vendo aí? Gente, só Deus mesmo. Segundo pesquisei, de Canaã até a Mesopotâmia, tinha por volta de 1.330 quilômetros. Ele foi de avião ou de carro? A pé. Uma caminhada de mais ou menos 5 meses. E tinha que dormir, gente, ou o bichinho não dorme. Tinha que comer, ou o bichinho não come. Tinha que fazer necessidade na rodoviária. Tomar um banhozinho. No caminho, tinha que dar o jeito dele. É ou não é? Uma caminhada de mais ou menos 5 meses, porque está escrito lá em Esdras 7:9. Pois no primeiro dia do primeiro mês ele partiu de Babilônia. Babilônia fica onde? Na Mesopotâmia. E no primeiro dia do 5º mês, 5 meses, chegou a Jerusalém, graças à mão benéfica do seu Deus sobre ele. Só para ir. 1 ano de viagem. 1 ano, né? A gente pode dizer arredondando. Sem tecnologia. Não sei se os banheiros nas rodoviárias eram limpos. Eu sei. Ele chegar, olha só, gente, dessa longa viagem nas proximidades da cidade,
que ele não conhecia, e aonde as pessoas pegavam água, orar, e neste exato momento aparecer a mulher que Deus separou para Isaac, meu irmão, não preciso nem dizer, né? Só milagre, né? Só Deus mesmo. Volto a repetir, só Deus mesmo, eu até escrevi isso, milagre puro. E o que lhe parece isso? Abraão tipifica Israel. Ó, pensa comigo. Abraão tipifica Israel. Isaac tipifica Yeshua. Eliezer tipifica o Espírito. E Rebeca tipifica a igreja noiva de Isaac, que tipifica Yeshua. É ou não é? Amém, meu irmão? E presta atenção no nome Betuel, como falei, casa de Deus lá no início. Ou seja, da casa de Deus, Deus separa uma mulher para Isaac. E nós devemos aprender com Eliezer. Veja o comportamento dele diante deste grande milagre em Gênesis 24, 21. Tem gente que vai afoito ao pote. Não faça isso. Aprende com esse moço. Ó, Gênesis 24, 21. E o homem a contemplava atentamente, em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Ah, ele está observando. Ele não orou? Então agora ele está vendo. Pode ser que a moça dissesse, toma água aqui. E falasse, larga esses camelos por aí e ir embora. Então você primeiro, meu irmão, Deus falou para mim que vai abrir uma porta de emprego. Amém. Aí abre uma porta de emprego, você vai ao pote, toda feliz. Depois se dá mal. Porque aconteceu isso comigo. E pior que Deus ainda falou, isso não sou eu que estou te dando. Eu falei, mas eu quero isso, Senhor. Ele falou, então, vai fundo. Me dei bem? Claro que não. Me dei mal. Fui com sede ao pote. Me dei mal. Aí eu queria sair do lugar lá, o Senhor falou assim comigo, dentro do banheiro. Fica quieto, porque agora sou eu que te tiro. Fui eu que entrei no buraco, e eu já queria sair do buraco. Deus falou, não, agora tu fica aí. Sou eu que vou te tirar no tempo certo. Tá vendo? Cuidado que o negócio é estreito. Ele não foi logo falando, ele ficou quieto. Tem gente que fala logo. Tem gente que abre a boca. Tem gente que a língua é solta. E o diabo colhe. Então, quando você está esperando alguma coisa, você fica quietinha, só olhando, observando, para ver se é mesmo de Deus aquele negócio. Porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo já atua na terra. Então o diabo fica querendo o quê? Nos prender. Então, às vezes, Deus te prometeu uma coisa. Você quer ver um exemplo? Deus prometeu a Yeshua, seu filho, o quê? Que ele seria, não, que ele vai ser rei. O que o diabo ofereceu para ele? Você nota que o diabo não fala assim, você vai ser rei. Fala. Por quê? Por quê? Por quê? Questão de prova final. Não. Quem? Não, não é por isso não. Tem uma razão. Porque quem é rei aqui é Satanás, é o príncipe desse mundo. E ele falou, se prostrados a mim, eu te dou todo o reino da terra. Mas ele não fala que ele seria rei. Ele seria dono dos reinos da terra. Mas quem estaria acima dele? O diabo. Yeshua não é bobo não, meu. Nós é que somos. Ele não é não. O que ele fala? Que só adorarás e se prostrará diante do Deus Todo-Poderoso. E quem disse que ele vai ser rei? O Deus Todo-Poderoso.
Então ele se prostra diante de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Amém, meu irmão? Tem que ter cuidado com as coisas, hein? Então, ele não vai vendo logo e dizendo é de Deus, não, ele observa. E o que me impressiona nessa história é que Eliezer quis voltar logo para junto de seu senhor Abraão com a moça. Sabe por quê? Quando você recebe a bênção, o diabo quer que você perca ela. E faz convites interessantes para você. E muitos caem. A ordem é buscar e voltar. Então você tem que buscar e voltar. Olha lá, ó. Você vai ver que ele quer logo voltar. Veja em Gênesis 24, 53, 56. E tirou o servo joia de prata e joia de ouro e vestido e deu-as a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo: deixa-me ir a meu senhor. Disseram o irmão e a mãe da donzela: fique ela conosco alguns dias. Nananina, não. A bênção é minha e eu vou levar. Ah, mas eu sou a mãe, problema seu. Deus mandou levar, eu vou levar. Deu para entender, gente? O diabo não presta. Ele vai colocar impedimento diante de você, laço. Ó, ele não aceita, não. Fique ela conosco algum dia, pelo menos 10 dias. E depois irá. Ele, porém, lhe respondeu: não me detenhas, visto que o Senhor me tem prosperado o caminho. Ó, deixa-me partir para que eu volte ao meu Senhor. Agora Deus vai provar quem? Rebeca. Deus não prova o homem? O interessante de tudo é que eles colocaram um peso sobre Rebeca, uma moça nova, que nunca tinha saído de casa, a responsabilidade da decisão de ir com aquele homem que eles nunca tinham visto na vida. Eles não conheciam aquele homem. Você largaria sua filha na mão de um homem que você não conheceu? E ela seria levado para um lugar onde eles também não conheciam. E mais, a moça nunca mais voltaria. Você ia largar sua filha? Ah, meu irmão, vocês estão precisando amadurecer na fé, hein? Porque Deus prova, hein? Deus prova, hein? Deus prova. Gênesis 24, 57, disseram-lhe: chamaremos a donzela, a moça, e perguntaremos a ela mesma. Eles estavam esperando ela falar: não, vamos ficar aqui. A decisão tem que ser de Rebeca, tem que ser dela. Deus, não é por força nem mas pelo meu espírito. Tem que ser uma decisão pessoal de fé. Não adianta a mãe, o pai, tem que ser ela. Sua mãe, ou pai, ou irmão não poderiam decidir por ela. Decisão de fé é pessoal. Você tem fé? Decisão se entrará por fé no pacto de Deus com Abraão por meio do casamento com Isaac, tem que ser dela. Não pode ser da mãe, não pode ser do pai, não pode ser do irmão. Viu, pai e mãe? Quem tem que decidir é a própria pessoa. Você só tem que instruir teu filho que busque uma pessoa que tenha pacto com Deus. Só isso. No mais, a pessoa que tem que decidir. Decisão se entrará por fé no pacto de Deus com Abraão por meio de casamento com Isaac, tem que ser dela. E para entrar no pacto como Abraão, ela terá que sair da sua terra e parentela por decisão própria como Abraão. É a mesma decisão. Ela tem que tomar a decisão de sair da sua parentela e da sua terra. Não é a mesma coisa que Abraão? Então ela tem que ser o quê? Uma mulher de fé. Mesma coisa. Ninguém pode impedir alguém com fé.
Então só restou à família de Rebeca abençoá-la. Veja em Gênesis 24, 59 e 61. Então, eu já vou terminar. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. E abençoaram a Rebeca. E disseram-lhe, irmã nossa, sê tua mãe de milhares, de miríades, você quer essa bênção? E possua a tua descendência a porta de seus inimigos. Assim Rebeca se levantou com as suas moças e, montando nos camelos, seguiram o homem e o servo, tomando a Rebeca, partiu. Meus irmãos, quando a coisa é de Deus, ela vai acontecer. Ninguém pode impedir. Ninguém, nem demônio, nem ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra pode impedir. Por isso, tomo o conselho de Gamaliel, doutor da lei, da época de Yeshua, bem visto por todo o povo, quando os apóstolos testemunharam perante o sinédrio e a maioria queria matá-los. Veja lá em Atos 5, 38 e 39. Olha o conselho de Gamaliel. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, ou seja, solte-os e deixe-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não poderei derrotá-los, para que não sejais, porventura, achados até combatendo contra Deus. Tome isso como conselho. Por isso termino como comecei, com o que Labão e Betuel disseram em Gênesis 24, 50. Então responderam Labão e Betuel, do Senhor procede este negócio. Nós não podemos falar-te nem mal, nem bem. Shabbat Shalom. Vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Adorar de verdade.